Bem-aventurado os que choram, pois eles serão consolados. Isso está em Mateus 5:4. E o que nós vamos estudar agora é sobre contrição, choro espiritual. Gente, o que é a contrição? O que é essa tristeza espiritual, esse choro espiritual? É ter uma consciência profunda do estrago que o pecado causa na sua vida. É ter a tristeza de você só pensar, só imaginar em cometer aquele pecado. É de ter a tristeza da consciência do quanto aquele pecado irá entristecer o coração de Deus. É se sentir mal na presença do mal. Então, a contrição, o choro espiritual, é se sentir mal na presença do mal. E em algumas versões da Bíblia, no lugar dos que choram, estão os contritos, e é a mesma coisa. Gente, uma mulher de caráter, uma mulher acima da média, ela tem um coração contrito. Ela busca ter um coração contrito. Ela tem um coração humilde. Uma mulher de caráter, ela se submete à vontade de Deus, ela é obediente e ela é sensível à voz de Deus, principalmente naquelas situações onde está o mal, onde está o perigo e situações que podem te fazer pecar ou me fazer pecar. Gente, o Senhor nos diz em Isaías 57:15 o seguinte: eu habito num lugar alto e santo, mas eu habito também com um contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Isso quer dizer que Deus está andando lado a lado com aquela pessoa que tem o coração contrito, aquela pessoa que se entristece só de imaginar em pecar, aquela pessoa que tem repulsa ao pecado, que lhe causa tristeza, que lhe causa um sufoco no coração só de imaginar entristecer o coração do seu pai. Gente, nós precisamos aprender a nos sentir mal na presença do mal. Por quê? Porque o mal gera separação entre a gente e o nosso Pai e o nosso Deus. E o que isso quer dizer? Quer dizer que nós precisamos fazer o que é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Se você não lembrar de nada do que eu falar, eu só queria que você anotasse essa frase. Faça o que é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Repete comigo. Preciso fazer o que é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Não tem como você estar bem com Deus, não tem como você estar cheia da palavra de Deus, não tem como você estar se alimentando o seu espírito e não se sentir mal na presença do mal. É impossível. Por quê? Porque vai prevalecer na sua vida, vai falar mais alto na sua vida aquilo que você está alimentando mais. E se for a sua carne, você vai ficar racionalizando aquele pecado, não vai fazer mal nenhum no seu coração, no seu corpo, mas se for o espírito, você vai se sentir mal. É impossível. Quantas aqui já estiveram em algum lugar ou em alguma conversa que você não estava fazendo nada, mas só de estar naquele lugar você se sentiu mal? Deixa eu engolir isso aí, viu? Todas, né? Eu também, gente. Várias vezes. E às vezes a gente tem aquela sensação assim, eu vou ficar porque senão eu vou ficar sozinha. Ou então vão falar mal de mim, eu vou ser excluidona, ou eu vou ficar sem amigos. Não tenha medo. O que nós acabamos de ler em Isaías 57:15 é exatamente sobre isso. Deus está com aquele que tem o coração contrito. Então você não vai ficar nenhum momento abandonada. Não tenha medo de ficar sozinha, não tenha medo de sair das rodas de conversa, não tenha medo de expressar a sua convicção no Senhor e nos seus princípios. Tá bom? Então, agora que a gente entendeu um pouco esse conceito, que contrição, o choro espiritual é se sentir mal na presença do mal, nós vamos aprender um pouco em como colocar isso em prática. Como é que a gente consegue desenvolver esse choro espiritual
de forma antecipada. Lembrando, gente, que o choro espiritual ele pode ser antes ou depois, mas antes é o ideal, porque quando a gente chora antes, isso evita a gente de cometer o pecado. Isso nos livrou do pecado, né? Então, a primeira dica que eu vou te dar é: fuja do que pode fazer você cair. De novo. A gente já falou isso quantas vezes? Milhares de vezes. Fuja dessa zona de tentação. Fuja do que pode fazer você cair. Eu estou falando isso de novo, porque nós estamos errando nas mesmas coisas. Entendeu? Você pode pensar assim, mas isso... igual a menina da sketch. Não tenho nem problema com isso. Nós precisamos ter cuidado, porque a palavra do Senhor é muito clara. Aquele que está em pé, cuidado para quê? Não caia. Isso serve para todas nós. Gente, Adão e Eva, eles sabiam qual era a árvore. Aí eles ficaram lá, perto da árvore. A mulher foi lá para a árvore. E eles podiam ter ficado longe, ter tirado completamente aquilo da zona de visão deles. E qual é o horário e qual é o local que você é mais tentado? Você sabe. Você sabe. Vou te dar 3 segundos para pensar. Você sabe? Escreva qual é o lugar, qual é o horário e tome uma decisão em relação a isso. Tome uma decisão radical. Eu sempre falo para as meninas que Deus honra decisões radicais. E assim, gente, a força do imã, ele é mais forte à medida que a gente vai se aproximando. Então, se eu vou ficando mais longe, vai me dando menos perigo. E quanto mais eu me aproximo, mais eu vou sendo aproximada, grudada naquela situação. E não adianta a gente achar que consegue. Eu vou assistir aqui porque não tenho problema com isso. Eu vou ficar aqui nessa rodinha porque isso não vai me influenciar. Porque eu sou muito espiritual. Porque eu sou muito espiritual. Não, gente, isso nem mexe comigo. Inclusive, eu vou até ensinar a vocês. Não é assim. Você precisa fugir. Não adianta achar que aquela saidinha, aquele karaokezinho, aquele barzinho ali com os amigos não vai te trazer consequência nenhuma, não vai te trazer prejuízo nenhum, porque vai. E a gente precisa, ter uma pergunta-chave para todas essas situações. Se você está em dúvida, tenha uma pergunta-chave. Jesus viria aqui? Jesus assistiria isso? Jesus falaria isso? E, gente, e falando sobre isso também, outra coisa que a gente precisa fugir é da aparência do mal. Que ela é tão pecado quanto a gente cometer um pecado. E olha só, a nossa aparência ela está diretamente ligada ao nosso testemunho. E uma coisa que muita gente tem pecado muito é o seu testemunho nas redes sociais. Ultimamente a gente tem visto umas coisas muito estranhas, assim, sabe? As curtidas. Eu vejo situações, a gente estava conversando sobre isso essa semana, de pessoas que não se sentem mal de curtir pessoas que estão falando mal da igreja, pessoas que estão sensualizando, colocando o seu corpo de uma maneira completamente desonrosa, aquilo que você acredita, alguma coisa errada. Você precisa se sentir mal. A gente precisa se sentir mal. Porque se você não sente tristeza em olhar aquela sua amiga que estava aqui com você, cantando junto com você, banalizando o seu corpo, falando mal da igreja, tem alguma coisa errada. Eu me sinto extremamente mal. Não dá vontade de chorar? Cara, minha amiga estava aqui comigo no acampamento, pulando, cantando, sei lá, fazendo várias coisas. E hoje, como é que ela está? Ainda tem essa. Não, mano, eu curti para ela ver que eu curti. Você já viu isso? É tipo assim, ó, eu curti, mas não é que eu curti. Foi só para ela ver que eu curti. Vocês entenderam? Estranho. Curtir é curtir. O que é curtir? Gostar. Eu apoio. Tá? Curtir é curtir. Tá? Por favor. Então, gente, fuja da aparência do mal e fuja do que pode fazer você cair. Segunda coisa, não fique premeditando. Não fique imaginando. Ai, meu Deus. Como seria se eu ficasse com aquele cara rico da faculdade? Como é que será aquela série pornográfica? Porque o pessoal fala tanto, chega, me deu uma curiosidade. Como é que seria se eu saísse com aquele cara do trabalho? Porque lisa, eu já tô. Então, se eu sair com ele, ir para um coco bambu, o chique, não sei. O barolo, os coisa, entendeu?
Como é que seria, meu Deus? Porque o meu amizante, meu pretendente, a gente come coxinha aqui no seu Arthur. Né? Mas isso é errado. Em Romanos 13, é sério? Em Romanos 13, 14 diz: nós não devemos sequer premeditar em como satisfazer os desejos da nossa carne. E se tem um lugar também onde nós ficamos imaginando muitas coisas, é o Instagram. Você vai passando, aí você vai se imaginando naquela vida perfeita, naquele corpo perfeito, naquela mulher com dinheiro, com isso, com aquilo, mas a gente sempre esquece que aquela mulher é imoral, que aquela mulher é pornográfica, que aquela mulher apoia o aborto, o adultério. São essas pessoas que você quer ser, que você está se imaginando, são essas pessoas que estão influenciando a sua vida. Gente, mente vazia é oficina do diabo. Isso a gente está careca de saber. Então, não perca seu tempo imaginando como seria. Isso é até falta de contentamento. Outro pecado. Um pecado chama outro pecado. Porque você está imaginando como é que seria a sua vida e você esquece de olhar e de agradecer por tudo aquilo que você tem. E outra coisa, pecado começa na mente. Então, tome as rédeas da sua mente. É possível controlar a sua mente, é possível controlar as suas emoções. E anote esse versículo importante, Provérbios 14, 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Para o mundo pode parecer ótimo sair com um cara casado, ótimo casar com um cara rico sem amor, sem temor a Deus, ótimo banalizar o seu corpo. Para o mundo está ok. Mas para Deus não. E no final isso vai lhe causar morte. Morte física, uma doença, morte espiritual, a morte da sua comunhão. É morte que só. É muita morte. Hein, gente? Outra coisa. Pense em como esse pecado vai entristecer a Deus. Batido, não. Ultimamente, gente, eu tenho conversado com algumas de vocês e isso é o que menos algumas têm falado. Isso é o que menos importa. O meu ministério, o meu status, o meu trabalho, a minha amiga, minhas meninas de GA, o meu não sei o quê. Isso é importante? Claro. A gente precisa pensar nisso porque nós influenciamos outras pessoas. Mas eu pergunto assim, o seu relacionamento com Deus? Mas ele perdoa, tá tudo bem, perdoa. Mas você precisa ter essa contrição, esse choro espiritual de que você vai entristecer o coração do seu Pai, do seu Deus. Então, gente, só de pensar em você cometer aquela situação já tem que lhe causar tristeza, porque isso vai trazer uma quebra no seu relacionamento, vai balançar o seu relacionamento com Deus. Isso deveria ser a nossa maior satisfação. A nossa maior medo, desejo. Vocês estão rindo demais, é sério que eu estou falando. Mas a última coisa, pense nas consequências do pecado para a sua vida. A gente não pensa nas consequências. Sabe por quê? Porque antes de errar, você está com foco em outra coisa. Por exemplo, o quanto aquilo é bonito, o quanto aquilo é atraente. Gente, o fruto proibido, ele nunca é tão gostoso quanto o diabo prometeu. Aquele pecado nunca é mostrado o final. Aquela carona que você banaliza, que a gente diz não vá. Aquele relacionamento fora da igreja que a gente diz não entre nisso. Você não está medindo as consequências. Gente, podem trazer consequências seríssimas. Uma gravidez indesejada, uma DST, o descarte. Isso para uma mulher, você ser descartada, você ser completamente banalizada. O atraso de vida, o seu atraso ministerial, quanto que você poderia crescer, e você volta para a estaca zero. Bênçãos que você perdeu naquele momento, os maus hábitos, como isso influencia outras pessoas. Gente, uma mulher acima da média, ela examina todos os seus atos, todas as consequências que os seus atos vão trazer. Satanás, ele quer viciar você em um vício que você jamais vai se satisfazer. É por isso que é tão importante a gente estar cheia da palavra de Deus, ter nossas convicções firmadas, para que antes daquele pecado acontecer, antes daquele problema acontecer, antes daquilo que vai me fazer cair acontecer,
eu já chorar antecipadamente e acabar ali. É ideal que você chore antes. É ideal que eu venha chorar antes de cometer aquele pecado, porque aquilo me livrou de cair. Aquilo me livrou de me separar de Deus naquele momento. Aquilo me livrou de atrasar a minha vida. Então, gente, que nessa noite, eu e você, nós tenhamos coragem, força, convicção, princípios firmados, mulheres fortes, para a gente ir completamente em direção oposta àquilo que o mundo tem pregado para a gente, aquilo que Satanás está falando nos seus ouvidos, no ouvido das suas amigas ali da faculdade, que quer que você sejam iguais a elas. Faça o que é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Feche seus olhos e diga assim: Deus me ajuda a fazer o que é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Obrigada, meninas. Só tapa espiritual, né? Quem aqui já foi tapeada nessa noite? Eu já fui várias vezes. Para ajudar você a processar esse tapa, fica em pé, por favor. Faz assim, ó. Pega na sua cintura e faz para um lado, para o outro. Agora estica suas mãos para frente assim. Pronto, pode sentar. É normal no mundo o pecado. Tranquilo. As pessoas pecam e comemoram o pecado. Ano passado, na Argentina, milhares de pessoas foram para a rua comemorar assassinatos de bebês. É muito duro falar isso. Antes as pessoas pecavam e elas escondiam o pecado. Hoje as pessoas pecam e elas postam. Instagram, TikTok, Twitter. Está escancarado. E se você falar algo contra você, a preconceituosa, careta, antiquada, pessoa do século passado. Mas uma mulher de caráter, ela vive pelas suas convicções. Olha só o que fala lá em Lucas 6:26. Ai de vocês quando todos te elogiarem. Ai de vocês quando todos estiverem dizendo: nossa, que crente legal ela é. Nossa, olha, ela nem se posiciona contra o aborto, ela não fala nada, né? Ela apoia o homossexualismo. É difícil, porque às vezes a gente quer os aplausos do mundo e de Deus. Mas a Bíblia é bem clara que quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. A gente precisa olhar para o pecado como Jesus olha. E para isso eu vou citar aqui alguns passos da contrição, desse choro espiritual que a gente está falando aqui na presença do pecado. E o primeiro deles é: confesse os seus pecados. No processo de contrição, esse confessar, ele é essencial. Satanás, ele sabe que você ter pecado escondido é um campo fértil para ele. Então, ele sussurra coisas assim no seu ouvido. Ah, vão te julgar. Ou então, você já confessou para Deus, não foi? Por que você precisa confessar para sua líder de GA, para essa pessoa mais espiritual que você? Ele usa a soberania de Deus para te confundir, para mentir para você. Mas o que Deus fala na palavra dele? Porque a gente tem que usar isso aqui, ó. É a verdade. Ele fala: confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. É isso que a palavra de Deus diz. E é por isso que a gente tem que confessar, e depois você procura alguém mais espiritual e você chega lá e você confessa. Porque quando você faz isso, você levanta mais um muro de proteção na sua vida. Confessar faz parte da cura. Lembre-se, como a Thaís acabou de falar aqui, as consequências do pecado. Até você confessar o pecado, as consequências dele vão seguir você até o dia que você chegar e se acertar com Deus. E se você está passando por uma tentação, se você está sendo tentada agora, se você
nessa noite estava premeditando algum pecado, confesse a tentação. É muito melhor, você vai se poupar de dor, você vai se poupar de sofrimento e mais ainda, você vai se poupar de ferir o coração de Deus, porque contrição é isso, é você pensar primeiro é contra quem eu estou pecando, contra quem eu estou cometendo esse erro. Segundo, não banalize o pecado. Meu marido costuma dizer uma frase assim, nada a ver. É o hino nacional do inferno. E é verdade. Ai, nada a ver postar uma foto de biquíni no Instagram. Ai, nada a ver usar cropped. O importante é que a calça embaixo ela seja mais larguinha. Aí, é nada a ver, nada a ver, nada a ver, nada a ver, nada a ver. E quando você nada a ver, você já virou uma mulher do mundo. Entre você e uma mulher totalmente mundana já não tem diferença, porque não tem nada a ver essas coisas. Isso aqui é, bobagem. Eu aprendi uma coisa com o pastor Leandro, uma mensagem dele na oficina do namoro há muitos anos atrás. E ele estava falando especificamente para as meninas. Ele falou, meninas, façam tempestade num copo d'água. Se um garoto pegar num lugar que ele não deve, você chama o segurança, você grita, você dá um tapa na cara dele. Essa parte do tapa eu não sei se ele falou, mas eu incluí na minha lista. E eu falei, se for preciso, eu faço tempestade num copo d'água. E agora eu falo para você, meninas, não tenha medo de fazer tempestade num copo d'água. Faça se for preciso. Faça, grite. Não faça carinho no pecado. Não crie um pecado. Não tenha um pecado de estimação. Agora eu vou botar isso aqui no chinelo. Vou dar alguns exemplos aqui. Uma amiga sua do seu trabalho, faculdade, aquela amiga lá do grupo do ensino médio, chega para você e conta, ai amiga, é assim, que eu estou tendo um caso com um cara casado. Aí você ouve e não fala nada. Até porque ela não é crente, Ela não tem Jesus. Você ouve aquilo e você acaba, às vezes, gostando de ouvir o pecado das outras pessoas. Aquilo acaba se tornando uma novela para você. E você esquece que as consequências do pecado, ela vem para o crente e para o não crente também. É pecado. Você esquece de pensar que tem uma mulher sendo traída, tem filhos ficando sem o pai, tem uma série de outras consequências. E você não falou nada, você não se posicionou. Talvez por medo, vergonha. Você está numa roda de amigos e alguém solta uma piada imoral. Ah, mas eu não ri. Não ri, eu fiquei lá séria. Você estava lá. E o pior, você não saiu dessa roda. Eu vou apertar só mais um pouquinho. BBB. Ah, não, Neoliane, mas esse ano eles levantaram questões tão importantes no BBB, Temas que precisavam ser debatidos aqui no Brasil. Tá, tudo bem, eu vou listar algum desses temas importantíssimos que foram levantados no BBB. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E olha o que Deus fala. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. É você olhar para esse tipo de coisa e você pensar na eternidade daquela pessoa. Aí você fala, então assistir BBB é pecado? É pecado! Ah, sou eu que estou julgando? Não! Jesus já julgou. Está aqui, não sou eu, não é a Fabiana, não é nenhuma dessas meninas que vieram aqui e subiram e estão falando. Ah, se fosse, era fácil, mudar a nossa cabeça, mas não é. É isso aqui, é isso que a gente precisa entender. Algumas séries vai passar aí para vocês. Algumas séries mascaradas de romantismo, coisa fofa, coisas de época, assim, que começa tranquilo, pode ir passando, projeção.
tranquilo, né? Coisa assim. Tem umas cenas imorais, né? Mas você vai passando, você vai pulando. Suits, né? Outlander. Eu vou contar uma coisa para vocês. Olha só, eu vou contar uma coisa para vocês, que aconteceu comigo. Eu gosto muito de ouvir música e eu estava ouvindo música no YouTube. Sabe aquelas músicas que tem vídeos, tem vídeos, cenas de série, de filme? Aí eu estava olhando para a tela e aquelas cenas me chamaram a atenção. Eram cenas bonitas, românticas. Aí eu falei, nossa, deixa eu ver. Eu fui lá ver na descrição, aí estava lá, cenas da série Lúcifer. Aí eu falei, ai, mas esse nome Lúcifer, não deve ser coisa boa, já sei. Eu vou lá com o meu, como diz a Fabiana, o meu personal pastor, meu marido. Aí eu falei, amor, é o seguinte, tu já ouviu falar de Lúcifer, da série? Aí ele, sim. Aí eu falei, o que tu acha? Eu estou pensando em assistir. Aí ele falou, tu quer assistir uma série que fala do diabo? Aí eu falei, não, eu estava só brincando, né? Não. Eu não assisti. O Espírito Santo não permitiu. Você, mulher do pastor J1, tem esse problema? Sim. Todas as que subiram aqui, as casadas, a sua líder, a gente luta todos os dias contra tentações, contra o pecado. É uma luta travada diariamente. E se você ainda tem dúvida se essas séries, BBB é pecado, vai lá no filtro de Filipenses 4:8. Tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, boa fama, se houver algo de excelente, digno de louvor, pensem nessas coisas. Curtam essas coisas, compartilhem essas coisas, escancarem para o mundo essas coisas. Se a gente assiste ou se a gente participa dessas coisas, uma hora isso vai mudar a gente, uma hora isso vai mudar você. E se você tem o Espírito Santo na sua vida, uma hora isso vai cortar seu coração, uma hora isso vai doer, porque contrição tem a ver com dor também, tem a ver com você ver aquilo, você ver o pecado e você sentir dor, você sentir vergonha, você pensar em como Deus está se sentindo ali por você. E você pode dizer que você não sente, Neuliane, mas eu já assisti essas coisas, eu já participei de coisas assim, eu não senti nada. Talvez, por um dos dois motivos, você não tenha sentido nada. Ou você não tem o Espírito Santo ainda, ou você tem o Espírito Santo e você tem calado ele na sua vida, você tem silenciado, você tem ignorado todas as alertas que ele já te deu. Uma mulher de caráter não assiste BBB. Uma mulher de caráter não assiste nenhuma dessas séries e qualquer outra coisa que vai contra a palavra de Deus. A Bíblia fala que quando a gente aceita Cristo, a gente recebe também o Espírito Santo. E quanto mais eu me submeto à vontade de Deus, mais eu me pareço com Cristo, mais eu consigo tomar as decisões corretas. O terceiro é, busque o arrependimento e não só o remorso. Lá em 2 Coríntios 7:9 fala que essa tristeza que Deus se refere, ela é aquela tristeza que produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso, mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. O arrependimento é aquela pender para o outro lado, é mudar de direção, né? Você tomar uma decisão diferente. O remorso é aquela tristeza por causa das consequências do pecado. É aquele, caiu a ficha, perdi o emprego, acabou o namoro, descobriram. Mas não é aquela tristeza porque a gente feriu o coração de Deus, porque a gente pecou. Judas e Pedro traíram Jesus. Pedro mudou de atitude. Pedro se arrependeu de verdade. Judas sentiu tanto remorso que ele foi e se matou. O próximo é, tenha coragem. Não pense, mas o que vão achar de mim? O que eu vou falar? Como que eu vou falar? Vão me julgar? Vão me atacar?
Não tenha medo, não tenha medo. Tenha medo do dislike, tenha medo do cancelamento de Jesus. Esse sim você tem que ter medo. Das pessoas, não. Quando eu não uso o meu direito de liberdade de expressão, eu posso parecer para as pessoas que eu estou compactuando com aquilo. E peraí, eu não estou dizendo para você ir brigar em rede social, e brigar com as pessoas. Não, não é nada disso. É quando você tiver que se posicionar, quando você for confrontada, você tiver coragem, você ter coragem para fazer isso. Eu entendo que muitas vezes esse medo ele nos paralisa. Mas Jesus fala assim para a gente em Hebreus 12:4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Próximo é clame a Deus em desespero. Se você caiu, se você está com um pecado escondido, procure, confesse ao Senhor, se humilhe perante a Ele, mostre um coração contrito. Não ouça as mentiras de Satanás. Se você corre para o lugar da sua zona de tentação, Satanás vai estar lá, te esperando. Mas se você corre para Jesus, Jesus está lá, falando, minha filha, vem, eu te perdoo, eu te restauro. Deus, Ele é justiça, né? Ele pratica a justiça. Deus é justo. Deus é misericordioso também. Ele é santo e quer a santidade de você. Então, não ache que... Às vezes a gente pensa que Deus é aquele homem que está lá assim... Ah, ela vai pecar. Vai. Ixi, ela não vai resistir isso não. Vai, agora. Foi. Não disse? Não, tá aí. Fraquinha, franguinha. Não. Deus não é assim. Gente, se a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor elas se renovam a cada manhã. Se não fosse isso, nós já teríamos sido consumidos pela consequência do nosso pecado. Em 1 Coríntios 10:13, se você ainda não decorou esse versículo, você vai decorar hoje, quando você chegar na sua casa, em nome de Jesus. Você precisa decorar. Esse versículo, ele fala que nenhuma tentação que bate na sua porta, nenhuma tentação que aparece na sua frente, nenhuma dessas é maior do que você pode suportar. E Deus ainda fala mais, Ele fala que Ele é fiel, que Ele vai mandar um escape para quando você for tentado. Esse escape pode ser uma amiga sua, uma mensagem, pode ser uma noite como esta. Vocês estão entendendo? E uma passagem que eu quero deixar para você ler em casa também é o Salmo 51. Eu não sei se você já leu, mas leia. Esse salmo é Davi falando com Deus. Davi, ele está totalmente contrito, ele está despedaçado. Ele está arrasado porque ele sabe que ele feriu a Deus. Ele está sofrendo as consequências do pecado dele ali. Ele fala, Senhor, tem compaixão de mim pelo teu imenso poder, pela tua grande misericórdia, Senhor, me perdoa. Eu sei que tudo isso que eu estou vivendo agora é consequência do meu pecado, mas me devolve a alegria da tua salvação. Faça essa oração para Deus também, se você está nessa situação. Você sabe o final da história da vida de Davi. E por fim, eu quero dizer para você, tenha uma amiga de oração. Quantas aqui podem dizer, eu tenho uma amiga que me cobra, que me exorta, que chama a minha atenção, que ora por mim, comigo? Quem pode dizer isso? Eu posso. Maravilha. Se você não tem, você precisa conseguir uma hoje. Você pode fazer o convite para uma, falar, amiga, quer ser minha amiga de oração? Quer me cobrar? Eu posso fazer isso por você também. Isso funciona. Já fizeram comigo. E eu já fiz também com outras pessoas. Que você tenha coragem, convicção de fazer o que é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo ao seu redor. De obedecer a Deus, mesmo que ninguém esteja obedecendo. E que você seja uma mulher de caráter. Nossa, nem sei
Deus falou tanto com a gente hoje. E mesmo assim, meu amor, Mas nós não podemos sair daqui sem tomar uma decisão. e o quão alto e o quão baixo eu posso Essa música é muito ir. linda porque ela fala Mesmo que assim, mesmo eu sendo pecadora, impura, mesmo assim Ele me amou. aleluia, Cante, baixe sua cabeça e faça dessa música essa oração. insistiu em me amar. Você não sabe, levanta a cabeça e olha a letra. amor insistiu Pode aumentar o som aí, em andar projeção. em direção à cruz pra me salvar. Me amou em meio à sujeira e ao caos me encontrou, e mesmo assim me amou. Nem o pior dos meus pecados te parou, mesmo assim. Veja como é grande o amor do nosso Pai. Mesmo assim, Ele reservou essa noite para que você tivesse esse momento, que você pudesse se arrepender. Eu sei o quanto é difícil a gente dizer não para os nossos pecados, dizer não para o orgulho. Talvez você tenha um coração rebelde, insubmisso à vontade de Deus. Talvez seja o seu gigante diário, todos os dias. Você promete a Deus: Senhor, eu quero te obedecer, eu quero fazer a tua vontade. Mas na hora que você é confrontada a fazer a vontade de Deus, você acaba optando a permanecer na sua apatia espiritual, bem distante da vontade de Deus. Mas o amor de Deus, ele é tão persistente. A misericórdia do Senhor se renova todos os dias. E hoje você tem essa oportunidade. Você tem a oportunidade de se arrepender, de mudar completamente o rumo que estava levando a sua vida. Eu quero te convidar a fazer uma decisão, a ser radical, a tomar uma decisão em público de se tornar uma mulher de caráter, uma mulher que chora diante do pecado, uma mulher que se submete voluntariamente à vontade de Deus. Eu quero convidar as minhas amigas para ficar aqui na frente. Nós vamos orar com você. Nós vamos orar por você. E eu quero convidar você que essa noite Deus falou com você, Deus mostrou o que você precisa mudar, algo que você precisa abandonar. Eu quero te convidar a ser radical. Se Deus está falando com você, não tenha medo. Vem aqui na frente, nós vamos orar com você. Nós vamos orar por você. É a oportunidade que Deus está nos dando de mudarmos completamente o rumo da nossa vida. Talvez você seja aquela menina que foi convidada para vir ao culto hoje. Aquela menina que nem fazia ideia do que ia acontecer aqui. Aquela menina que nunca entregou a vida para Jesus. O Senhor está te convidando: vem que eu quero te tornar minha filha, eu quero escrever o teu nome no livro da vida. Se você nunca entregou a sua vida para Jesus, pode ter certeza, esse é o dia, esse é o horário que o Senhor agendou para encontrar com você. Pode vir aqui na frente, nós também vamos orar com você e por você. A palavra de Deus fala: se você crer no Senhor Jesus e com sua boca você confessar que Ele é o Senhor, que Ele é o Filho de Deus, você será salva. Talvez você seja aquela menina que se desviou dos caminhos do Senhor. Você não ora mais, não ouve mais a voz de Deus, não fala mais com Deus. Hoje o Senhor está te dando a oportunidade de você entregar a sua vida novamente para Ele, se submeter à vontade dEle. Venha se reconciliar com o Senhor Jesus.
Venha consertar aquilo que precisa consertar. Ei, eu sei que é difícil levantar. Talvez a sua perna esteja pesando, ou talvez você esteja paralisada, pensando nas coisas que você vai perder. Você não vai perder nada, você vai ganhar. E o que você vai ganhar essa noite é eterno. Você nunca mais vai perder. Venha aqui na frente que nós vamos orar. Não existe pecado que o Senhor não possa perdoar. Uma vez que você entrega a sua vida a Jesus, o Espírito Santo vem morar na sua vida. E nunca mais você vai estar sozinha. Nós estamos aguardando você. Enquanto essa música toca, pode vir. Líder de grupo de amizade, você que quer orar com uma dessas meninas, pode vir aqui nos ajudar a pegar o nome delas, anotar, pegue um papelzinho, pegue uma dessas meninas para a gente orar por elas, dizer, hoje houve salvação nesta casa. Amém. Mais do que qualquer coisa, você não veio para o entretenimento. Hoje você veio encontrar a salvação ao lado de Jesus. Tudo pode acontecer hoje, mas tudo que acontece, nada vai valer mais a pena do que você entregar a sua vida para o Salvador. Você que está aí na internet, disse, Fabi, Kelly, eu quero esse amor, eu quero entregar a minha vida para esse Deus. Como que eu faço? Aí no site tem um linkzinho. Se inscreva aí nesse link que alguém vai entrar em contato com você. Você que não é de Manaus, você que nem é do Brasil, mas atendeu o nosso chamado. Entre. Hoje nós temos uma igreja online que vai orar por você, que vai acompanhar você. O evangelho não vai ser calado. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ele tenta nos calar através de várias maneiras, mas ele não vai conseguir. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor ainda está te chamando. Se você ainda não conseguir vir aqui na frente, mas você está sentindo esse desejo, mas está com vergonha, ou simplesmente não consegue levantar, pega na mão da pessoa que está do seu lado, fala, me ajuda, eu preciso ir lá. Hoje é a noite para você mudar de vida. Segura na mão dessa pessoa e fala, vai comigo, por favor. Nós vamos orar aqui. Nós queremos abraçar você. Agora diga para o Senhor o que você veio fazer aqui na frente. Pode começar a orar. Só você e Deus agora. Diga para Deus o que você veio fazer aqui na frente. O Senhor sabe de todas as suas necessidades, mas Ele quer te ouvir. Paizinho, aqui estão, Senhor, todas essas meninas que pela fé, Senhor, nós já víamos aqui, Senhor, mudando completamente suas atitudes, Senhor, se desafiando, Pai, a abandonar o pecado, a viver uma vida de submissão à Tua vontade. Senhor, elas estão pedindo perdão, ou se reconciliando, ou até mesmo entregando a vida a Ti. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, tem misericórdia dessas meninas, Pai. Que a partir de agora, Senhor, elas possam ter um caráter transformado. Que a partir de agora, Senhor, elas possam se submeter à Tua vontade. Que não sejam guiadas pelas suas emoções, mas guiadas pelo Teu Espírito Santo. E você que está entregando a sua vida a Jesus nesse momento, eu quero que você repita comigo, em voz alta. Diga, Senhor Jesus, eu quero que o Senhor venha morar na minha vida. Eu quero entregar a minha vida a Ti. E a partir de agora, Senhor Jesus, eu quero que o Senhor mande na minha vida. Eu quero que o Teu Espírito Santo controle todos os meus passos. Escreve meu nome no livro da vida. Eu quero ser Tua filha e eu quero que você seja o meu Pai. Eu entrego a minha vida a Ti em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, Senhor. Ouve as nossas orações, nós chamamos, nós queremos ser mulheres segundo o Teu coração. Fica conosco, Senhor, nos dá o escape necessário para dizer não ao pecado. E que a partir de agora nós possamos, Senhor, ser mulheres de caráter de Cristo. Que possamos refletir o Teu Filho Jesus aqui nessa terra. É o que nós pedimos, Paizinho.
Obrigado, ó Deus, por essa noite. Obrigada por esse ministério, Senhor, delas e o Pai. Pela Tua palavra que nos confronta. Obrigada pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui como igreja. Nós te amamos muito, Pai. E queremos cada vez mais, Senhor, andar nos Teus caminhos, em obediência. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigada por você que veio a esse encontro, não com a gente, mas com Deus. Muito obrigada a todos vocês que participaram desse empenho maravilhoso. Muito obrigada, Ministério de Assessoria, Ministério Jotas. Muito obrigado, produção. Muito obrigado, som. Muito obrigado, câmera. Muito obrigada por todos vocês que participaram de tudo isso. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado para você que esteve conosco no YouTube até agora. Vão com Deus. Meninas, a gente já tem um tempinho. Nós temos alguns laudos que você pode tirar fotos, entendeu? Hoje foi uma noite muito maravilhosa. Então, inesquecível. Só estamos no início de tudo isso. Amamos vocês. Vão com Deus.